Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Pode ir? Só que acho que essa imagem é bem, né, para quem desenvolve, a gente passa por isso várias vezes, né? Então, eu vou falar com vocês hoje sobre a refatoração no dia a dia. Mas por que refatoração no dia a dia? Geralmente, a gente pode cair num pattern mental de que refatoração é uma coisa que a gente tem que fazer fora, não enquanto você está desenvolvendo, mas num tempo separado. Né? A gente mesmo aqui na Bluesoft, a gente cria tickets de débito técnico para resolver esse tipo de coisa. Aí você está lá, né, você está resolvendo um bug, você está fazendo uma funcionalidade nova, e aí você vê aquele código que está ruim, tal, não sei o que, vai ser meio complicado mesmo para você resolver na hora. Aí o que você faz? Vou criar um débito técnico, vou colocar lá no meu ticketzinho o que precisa fazer, e tô tranquilo, fiz minha parte, né? Uma hora a gente vai fazer isso aí. Aí no outro dia você faz a mesma coisa. E no outro dia, de novo. Você começa a cair nesse pattern mental de que refatoração você só faz em determinado período, não durante o seu trabalho, né? E isso é ruim. A gente cai nesse pattern, a gente começa a esquecer de fazer as refatorações mais básicas, né? Que são elas que garantem a limpeza do nosso código, que ele vai continuar limpo, vai continuar simples, né? Então, quando é que você tem que refatorar? Quando você tá desenvolvendo uma tarefa nova, você tem que refatorar. Antes de você começar a fazer, você vai ver o que você consegue melhorar e você vai melhorar. Quando você está resolvendo um bug, às vezes a gente acha que quando você está resolvendo um bug, você não tem que refatorar. Não posso fazer uma refatoração e tal. Eu não estou falando em redesign, estou falando em refatoração. Na verdade, talvez seja um dos melhores momentos para você refatorar alguma coisa. Você pegou um bug dentro de um método lá, você está devolvendo uma exceção, um valor errado, você parou para entender aquele método. Ele está meio confuso, teve que parar para entender, para ver onde é que está o problema. Você está com tudo na cabeça, tira isso da cabeça e bota no código. Melhora aquilo lá, para quando você passar de novo, você não ter que perder o mesmo tempo, ou alguém que chegar lá ter que perder esse tempo também. E às vezes até perguntar para outra pessoa, tal, porque o negócio está complexo. Então, a tua obrigação é nesse momento refatorar. E em outro momento que a gente às vezes não tem essa visão, é na revisão de código. A gente faz revisão de código. Então, quando você faz revisão de código, é uma oportunidade para você ver se tem alguma coisa que não está tão legal, e você pode fazer essa refatoração, você pode chamar a pessoa que fez aquele código, que às vezes não ficou muito bom, para mostrar, para você ajudar ela também a crescer nesse sentido. As refatorações são as mais básicas possíveis, né? Eu peguei todos os exemplos que eu peguei do código daqui, né, no nosso código do RP. Então a gente tem esse método salvar composição. Olha, recebe um monte de parâmetro. Aí você vai, olha no método, obtém uma composição, se ela for diferente de null, tá, se ela existir, eu atualizo essa composição, se ela não existir, eu vou criar uma nova. Beleza. Se olhando assim, você fala, pô, legal, né, consigo refatorar, consigo extrair dois métodos. Aí você extrai esse método, atualizar, né, se a composição for diferente de null, você vai atualizar a composição, e se ela não for diferente de null, você vai criar uma nova composição. Fazendo isso, você percebeu que tem uma coisa estranha aqui dentro, né? Que às vezes quando você olha para cá, você não bate o olho de primeira. O que esse negócio que recebe uma lista está removendo uma composição aqui no meio de um método de salvar composição? Se você não refatora, você não consegue enxergar isso de primeira. Então, quando o código está menor, está mais simples de entender, você consegue pegar esses problemas mais facilmente. Aí no próximo processo de refatoração, você arranca isso daí e faz esse método de outra forma. Uma outra coisa que às vezes a gente passa batido e não faz, que é você extrair uma variável, num caso como esse, por exemplo, né, que eu quero saber o que é uma conta de patrimônio. Eu tenho que ler tudo isso aqui, né, processar mentalmente para entender o que é uma conta de patrimônio. É muito mais fácil, se você passar por aqui, você já processou isso uma vez, se você não quiser criar método porque você não vai reutilizar em outro lugar, cria uma variável explicativa, né, porque quando você entrar no método, você já vai saber você vai saber o que ele faz. Tá, então uma conta de patrimônio é quando é ativo ou passivo, né? Então tá fácil de entender, você não perde tempo lendo tudo isso aqui para entender o que o método faz.
tem uma refatoração, e essas refatorações a ideia faz automaticamente pra gente, tipo, você não vai demorar 2 segundos para fazer uma refatoração dessa, você vai demorar mais tempo pensando talvez no nome do método que você vai dar da variável do que fazendo a refatoração, mas você não vai gastar 5 minutos com isso aí. Não é desculpa para não fazer, né? Então você tem esse método com muitos parâmetros aqui, né? Listar cupom, você vê que ele tem acho que uns 5, 6 parâmetros. Então uma refatoração que a ideia tem, que é fácil de fazer também, é você introduzir o parameter object. Né? Se você marcar o método, clicar ao direito lá e pedir essa refatoração, ele automaticamente já vai criar, né? Você vai dar o nome da classe, ele vai criar a classe e já vai fazer toda essa atribuição para você. Aí você já começa a perceber, pô, antes eu dependia de vários parâmetros, agora eu posso depender de um objeto só. E num próximo passo, você faz, o seu método está bem mais limpo. Você consegue ver o que ele está fazendo, né? E tem até, tipo, você conseguiria talvez separar esse método, porque você tá fazendo essa variável cupom, você está usando ela aqui, né? Você está preenchendo ela aqui, mas você conseguiria talvez extrair, separar essa responsabilidade de ordenação para um método de fora, por exemplo. Né? Mas quando você olha assim, às vezes você não consegue ter essa noção clara, né? Vamos lá. Isso é uma coisa que a gente não faz. Corrigir visibilidade de método. Como é que a gente trabalha? Geralmente, a maioria das pessoas, né, acabam trabalhando. Você vai criar uma classe, né? Você botou sua classe, botou os atributinhos lá, você vai na ajuda do Eclipse do IntelliJ, GGAS, getSet, IntelliJ pega os getSet e manda todos. Tudo público, né? Aí o que você fez? O que você precisou fazer? Tem um atributo da tua classe lá, que ele só pode ter um valor maior do que 2. Regra de negócio. O atributo tem que ter um valor maior do que 2. O que você faz? Você cria um métodozinho lá, definir valor, blá blá blá. Bota a tua regrinha, maior que 2, e você vai usar aquele método, só que você deixou um set aberto, você deixou um método público. Tudo bem, você poderia não criar esse set, mas se você quer uma situação dessa, você sabe, você conhece o código, você sabe o que ele está fazendo. Você sabe que quando você passa lá, você instancia uma classe, bota o pontinho lá para chamar os métodos que você vai usar. Você sabe que você está querendo usar esse método, você vê esse set, na hora você tem que ir lá e você tem que mudar esse modificador. A gente não faz isso, a gente deixa passar. Né? Se tem uma regra para você não definir um atributo com valor menor do que 2, um set direto quebra essa regra. Né? Então qualquer desavisado, até você mesmo, num momento, pode usar isso aí e criar um bug. Mover método. Essa aí a ideia não vai te ajudar completamente. Mas é uma refatoração que é simples de fazer. Lembrando, né, que o ideal é que a gente tenha sempre testes para todas as refatorações. Menos a renomear, extrair um método, que geralmente são bem mais seguros de fazer, você nem precisa se preocupar tanto com o teste, né? Nesse sentido. Então, esse método aqui estava dentro de um gerador de nota de devolução. Então, o que esse método faz? O método private, né, usa só lá dentro, recebe a nota, aí o que o método faz, né? Nota, me dá teus itens. Aí eu vou no item da nota e seto o valor 0 nela, direto, né, com o set lá, tá aberto. Isso aqui não é responsabilidade desse gerenciador de nota de devolução, criador de nota de devolução. Você tinha que mandar a própria nota fazer isso. Olha o nome do método. Zerar ICM fonte valor da nota. Nada mais justo que quem faça isso seja a nota. Né? Você não tem que fazer isso por ela. Então, se você pode ir na nota fiscal e criar esse método de zerar ICM fonte valor. Né? É a mesma implementação do... tem que dar um improvement no negócio, né? E outra, você vai criar um método, você deveria criar um método, né? Seria interessante ter nessa classe de item, esse zerar ICM fonte valor, não um set direto. Porque um set, dificilmente a gente vai colocar uma regra de negócio num set. Você vai dar um nome decente para aquele negócio, né? E se precisar colocar uma regra de negócio, você vai colocar nele, né? Então, você já fazendo essa refatoração, o método já ficou mais simples e provavelmente ele está sendo meio inútil aqui, né? Você poderia muito bem fazer um inline dele, no lugar que ele está sendo chamado. Por quê? Vou só zerar essa informação do ICM fonte de valor e vou calcular os totais. Então você estaria limpando o código. Uma outra coisa que a gente não faz, né? Mover classe que está em pacote errado. Isso é questão de organização. Às vezes você está lá, você entrou na classe duplicata. Aí você olha lá, né? Lá na barrinha em cima, lá tá no pacote de nota fiscal. O que você faz? Que burro, o cara botou a classe no pacote errado e tal. E você segue em frente. Burro é você, que viu o problema e não corrigiu. Às vezes o cara fez... Não,
Às vezes o cara fez lá, meio que você não prestou atenção, você viu, prestou atenção, viu o erro e não corrigiu, né? Pecador pior é você que está pecando por omissão, né? Não por ignorância. Esse é o mais simplesinho de todos, eliminar magic numbers, mas olha esse método aqui. Estou cortando a própria carne, esse método da nossa equipe, né? Não, fiel, hein? Não, fiel. Ó, get total do ativo com notação contábil. Beleza. O que é esse -1? Ah, eu vou na classe notação contábil, vou clicar na notação contábil. Isso aqui, ele multiplica meu valor por -1. Ele serve para que ele serve, né? Se você olhar esse -1, você não vai ter de cara qual que é o significado que ele tem. Mas se você realmente der um nome para ele, der um significado, você bate o olho, você já sabe o que esse método faz. Você não tem que entrar no método, às vezes, para saber o que esse número significa. Isso aí são as refatorações mais simples, mas que a gente às vezes não faz no dia a dia. E são elas que vão deixar o nosso código mais claro, mais limpo, mais fácil de entender e até mais fácil de você perceber os problemas que ele tem, né? Porque quando está tudo aberto, bagunçado, métodos grandes, você não consegue nem saber que princípio você está violando. Você deve estar violando todos, mas você não sabe, né? Você não consegue enxergar isso claramente. Então, o objetivo de refatorar não é deixar o código perfeito, né? Não existe código perfeito, nunca vai existir código perfeito, né? O seu objetivo é deixar o código mais limpo, claro e conciso. É isso que você faz a refatoração. Se você precisar mudar o mundo, não é uma refatoração, isso é um redesign. Então você vai precisar de um tempo maior para fazer. Mas essas refatorações, e tem várias outras que a gente consegue fazer para remover duplicação, subir método na hierarquia, você tem dois métodos iguais em duas classes que estendem a mesma. Métodos iguais com implementações iguais. Você sobe na hierarquia, você arranca uma duplicação, você arranca uma possibilidade de você ter que você mudar a implementação de um e esquecer do outro, sendo que eles são iguais, né? Então o objetivo é esse. Era isso aí que eu ia falar, pessoal. Muito obrigado.